Os irmãos, chuva, vamos ao hino Riano Ruqueire e Ronaldo Fagundes, inexplicável. Vamos ouvir. Mais uma mensagem. Do amor de Deus por mim pra me salvar. O eterno amor morreu na cruz pra viver completo eternamente em mim. Por amor entrega-se para sofrer. Por amor transforma-me num novo ser. Incondicional amor de Deus, louco pra pulsar junto ao teu coração. Eu não sei te explicar. Canções que já cantei, poemas que já li, e as tentativas que eu já vi não vão compreender, não sabem descrever o amor que Ele é e tem por mim. Quem dá a vida pra morrer no meu lugar tem um amor inexplicável a me amar. Todo mal que eu fiz não pôde me afastar do amor de Deus por mim pra me salvar. O eterno amor morreu na cruz pra viver completo eternamente em mim. Por amor entrega-se para sofrer. Por amor transforma-me num novo ser. Incondicional amor de Deus, louco pra pulsar junto ao teu coração. Eu não sei te explicar. E de tal maneira, pelo amor Ele me dá. Tenho salvação em sua luz. Todo mal que eu fiz não pôde me afastar do amor de Deus por mim pra me salvar. O eterno amor morreu na cruz pra viver completo eternamente em mim. Por amor entrega-se para sofrer. Por amor transforma-me num novo ser. Incondicional amor de Deus, louco pra pulsar junto ao teu coração. Eu não sei te explicar. Boa tarde para todos. A gente não abre a Bíblia sem primeiro abrir a boca para pedir a Deus sabedoria, discernimento da sua palavra. Senhor nosso Deus, nosso Pai,
está mais uma mensagem. Poucos estão acreditando, porque se estivesse acreditando, muitos estariam assistindo, lendo. Tomara que esteja ouvindo de outra forma. Arrependimento só vem tarde, né? Depois que a porta fechar e agora o mundo vai querer entrar. Tomara que nossa igreja profética, de desviados, está lá, pessoas de todas as igrejas locais, o teu chamado é sair delas, povo meu. Mensagem do remanescente de Apocalipse 12 e 17. As 3 mensagens angelicais de Apocalipse 14 e 6. Os sinais, possa ver, internet, é o que eu te peço em nome de Cristo. Amém. Antes da mensagem, eu costumo apresentar o jornalzinho do Apocalipse. Terremoto na Venezuela. Logo depois que eu preguei em Machacaliz na praça, né? Tinha lideranças políticas. Tinha tempo que eu tinha pregado, eu voltei a pregar. Direto, né? Agora, pregação. Já tinha morrido 50 mil pessoas. Os terremotos estão acontecendo aqui, tudo está acontecendo aqui, mais ou menos está acontecendo lá no santuário, Apocalipse 11 e 18. João viu o santuário aberto, a Arca da Aliança, ouvi vozes, relâmpagos e trovões. Cada ano Deus vinha, 40 anos, pediu por 40 dias que ele vinha julgar os egípcios no santuário de Moisés terrestre. E tanto o juiz de Deus agora começou em 1810, já tem 216 anos, está chegando no final, pois que aceitou, e como naquela época, se vacilar, ele está condenado, já está condenado e ele não sabe. Quando ele peca, que ele não pede a Deus perdão. Não habitual, mas sim acidental. Mesmo habitual, ele não vai ficar pecando habitual toda a vida. Ele tem que decidir uma hora. E o caso daquela moça lá no Rio, o último terremoto lá foi 100 anos atrás. Grande assim. Mas a tecnologia, a cada 12 horas por dia, ela droga o conhecimento. Um rapaz no Rio de Janeiro, agora de pouco, ele foi pular de 1000 metros para baixo com a roupa que abre. A roupa não abriu, ele caiu em cima de um lajeiro. A moça lá de São Paulo, eu já vi um vídeo que parece que foi 2 pessoas que pegou ela e jogou lá embaixo, sem a corda. Mas se Deus queresse que o ser humano voasse, ele fazia ele como? Tinha feito ele como? Com asa, né? Pois é, por aí se vai. A ciência, através da ciência, descobriu a 5 quilômetros abaixo, ou a 5.000 quilômetros, acho que é 5.000 quilômetros da Terra, pedras que valem trilhões de reais. A riqueza eterna vem chegando, que é a vida eterna. Jesus é a vida eterna. Isso é inegociável, ele já sabe disso, Satanás. Jesus e a vida eterna são 2 coisas inegociáveis. Nada disso. Eu peguei na internet, não sei quanto foi, mas não tem muito tempo não. 50 pessoas foi para um lugar que está tendo muito vulcão, né? E eu vou adiantar aqui que está passando. E a água ficou quente, borboiando e aquela fumaça. Aí o vulcão deu uma espirrada, das 50 pessoas, 26 morreu lá na hora, que não deu tempo de correr para o mar, para a praia e livrar. Entendeu? A vida a pessoa troca por coisas que diz que para cada coisa assim, que o diabo tem um espírito, né? Eu acredito também. A
pessoa ir para o mato, diz que ele tem um espírito para tentar a pessoa, os anjos dele, né? Olha, o título da mensagem é O Juiz e o Calvário. O que significa juiz? As três mensagens angelicais de Apocalipse 14, 6. O primeiro anjo. Viu o primeiro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno. O que significa anjo? Todos os anjos são enviados por Deus, administradores, para aqueles que hão de servir aqueles que hão de herdar a vida eterna. Isso aqui acho que está em... Depois eu vou ler onde é que está. E que mensagem é essa? Apocalipse 14, 6. Um anjo voando pelo meio do céu, com rapidez. Voando é rapidez. Urgência. O evangelho eterno é que não tem começo e nem fim. Eterno. Além de toda a Bíblia, né? E vida eterna. Isaías 40, verso 8. Seca-se a erva, cai-se a flor, mas a palavra do Senhor continua eternamente. O evangelho eterno é toda a Bíblia. 1 Timóteo 3,16. Toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para ensinar, redarguir e instruir em justiça, para que o homem seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda e boa obra. Evangelho eterno também significa as boas novas, ou seja, boas novas é o quê? Apóstolo Paulo é a vida em Cristo e a rejeição do pecado para a morte eterna, quando o apóstolo Paulo considera tudo no mundo, tudo que é pecado, como esterco por amor a Cristo. E João 3,16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o evangelho eterno também é Apocalipse 22,19, que quem tirar, aceitar, minguar, aumentar ou mudar uma letra da palavra dessa profetia, da palavra desse livro, ou mudar, Deus tirará sua parte da árvore da vida que está no meio do jardim do Éden, da fruta. Muito bem. Agora, Apocalipse 22, quem é o juiz? Daniel 7, 9. Vi um ancião de dias, seus cabelos longos, sua roupa branca como a neve, seu cabelo puro como a lã. Milhares, milhões serviam. Saía um rio de fogo do seu trono. Sentou-se no tribunal, abriram-se os livros e começou o julgamento. Deus. E a Bíblia diz em, deixa eu ver aqui, Tiago 4,12. Tiago 4,12. Vamos ver aqui, Tiago 4,12. Está em 13 minutos. Tiago 4,12. Acima de tudo, porém... Não, Tiago 4,12. Traz alguém vos... Tiago 4,12. Tiago 4,12. Tiago 4,12. Tiago 4,12. Não. Tiago 4,12. Aí Tiago 4,12 não. Olha aqui. Apocalipse 14, 6. Viu o anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno.
E primeiro, o evangelho ser pregado a todas as nações, algumas tribos, todas as tribos, algumas línguas, todas as línguas, alguns povos, todos os povos, dizendo: temei a Deus e dá-lhe glória, porque chegou a hora do seu juízo. Muito bem. A Bíblia diz que em Hebreus 1:14, Hebreus 1:14, Hebreus 1:14, Hebreus 1:14. Não, aqui é uma questão dos anjos, ó. Não são todos eles espírito ministrador, ora a qual dos anjos jamais disse: assenta-te à minha direita e põe as cordas a teus pés. Não são todos eles espíritos administradores enviados para serviço a favor do que aqueles que hão de herdar a vida eterna. Agora eu vou ficar devendo aqui. Muito bem. Vida eterna. Eu já disse toda a Bíblia, né? Seis coisas tem o juízo de Deus. O juízo de Deus tem 6 coisas. Primeiro, Deus, o juiz, está lá que só há um legislador que julga, Deus. Segundo, Jesus, o advogado. 1 João 2:1. Filhinhos, essas coisas vos escrevo para que ninguém pecais, mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Cristo justo. Terceiro, o diabo, o acusador. Apocalipse 12:12. Vamos ver aqui, Apocalipse 12:12. Está comendo e eu não estou pregando, né? Apocalipse 12:12. Apocalipse 12:12. E por isso festejai os céus e vos que neles habitai da terra e do mar. Apocalipse 12. Deixa eu ver aqui. Apocalipse 12:10. Eu ouvi uma voz, uma grande voz que é do céu, proclamando: agora a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Foi expulso o acusador de nossos irmãos, ou mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Terceiro, o diabo. Quarto, os anjos. Nós vimos Daniel 7:9. Primeiro Deus, segundo Jesus, terceiro nós, os réus, quarto o diabo, o acusador. Importa que todos compareceremos perante o tribunal de Cristo para dar conta dos vossos corpos. Eclesiastes 12:13 diz: o fim de todos temam a Deus e guardem os seus mandamentos, porque lá de trazer a juízo todas as obras, inclusive as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Terceiro, segundo Jesus, terceiro nós, os réus, quarto, o diabo, o acusador, que eu já li em Apocalipse. E Marcos 16:15, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E Mateus 24:14, e este evangelho do reino será pregado em testemunho em todas as nações, então virá o fim. O evangelho vai ser pregado para todos, mas talvez nem todos vão aceitar. O evangelho do reino, o evangelho eterno. E Jesus, nosso advogado e salvador, tem Isaías 53:1. Quem deu crédito à nossa pregação? Quem foi revelado o braço do Senhor? Que foi subindo de uma terra seca e sedenta, no qual não tinha formosura nenhuma,
no qual as pessoas olhavam para ele e não via interesse nenhum. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si por aflito ferido, ele foi humilhado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos estava trouxe a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras somos sarados. A enfermidade espiritual, viu? Que é o pecado. Como ovelha muda foi levado ao matador, perante os seus tosqueadores não abriu a sua boca. Na vida teve com pobre, na morte teve com rico. E foi cortado dos viventes. Muito bem. E João 17:17, Jesus diz: santifica-os na tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. E nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, para que não se glorie, não de obras. Mas as obras, a graça dispensa as obras. Vou ver aqui. A graça dispensa as obras. Romanos 3:31, apóstolo Paulo diz: anulamos a lei pela fé? Não, antes confirmamos a lei pela fé. E a característica do que está preparando em Apocalipse 12:17. A ira do dragão, guarda os mandamentos de Deus e é salvo por Cristo. E Romanos 9:17, Isaías pregou para os egípcios, eles foram como a areia do mar, mas é o remanescente que vai ser salvo. E Deus abreviou aqueles dias. Se não fosse o Velho Testamento e os de lá, nós seria como Sodoma e Gomorra. E Mateus 25:44, os que não aceitarem quando a vinda de Cristo, ele dirá aos que estiverem à esquerda: apartai-vos de mim, maldito, por fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Lucas 8:21, também a questão da graça, a graça sem a lei é dispensacionalista. Por quê? Lucas 8:21, Jesus disse: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem as minhas palavras e as obedecem. E deixa eu ver onde é que tem mais. Jesus falou em João 14:26. Aquele que tem os meus mandamentos e obedece, esse é o que me ama. E Jesus também disse: todo aquele que diz que conhece, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Então são 6 etapas. Primeiro, Deus. Segundo, Jesus. Terceiro, nós. Quarto, Satanás. Quinto, os anjos. E sexto, a lei de Deus. Tiago 2:10. Se você aceitar 9 mandamentos e ser contra um, é culpado de todos. O que adianta você não mata, mas você mente? Para quebrar a corrente não precisa tirar mais de um gomo. Você tirou um gomo, ela quebra. E Tiago 2:12. De tal modo falai, de tal modo procedei, não sabeis que vão ser julgado pela lei da liberdade, que é a norma do juízo. Eclesiastes 12:13 também eu já falei. E agora, o que significa... deixa eu ver aqui mais. 1 Pedro 4:17. O juízo de Deus começa pela casa de Deus e por nós. E o que será daqueles que não aceitar o evangelho de Cristo? Agora, já falei as 6 etapas, né? Agora, Mateus 13:49. Eu já li a questão dos anjos. Mateus 13:49.
Mateus 13, 49. Mateus 13, 49. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. É no final. Eles também vão separar os bons dos maus. Muito bem. E eles precisam saber quem está salvo e quem está perdido. Porque só quem conhece o futuro é Deus. Essas pessoas aí que estão dizendo que Deus está falando coisa, é coisa do diabo, viu? A Bíblia, ó. Aqui, ó. Lá num paísinho pequeno, depois da Índia, um anjo apareceu para uma mulher e disse: olha, Jesus disse que a igreja profética que prega a verdade é adventista. E mandou falar com você que você ajudasse a pobreza e preparasse. Muito bem. Lá no Irã, os povos estão sonhando com Jesus e os anjos aparecendo a eles congregando, porta trancada e travancada no escuro ainda. Que pena de morte. Muito bem. Hebreus 1,14, que é só administradores. Agora, a mensagem do primeiro anjo com o evangelho eterno, o evangelho que salva, mas juiz de Deus. E Apocalipse 11:18, sobre, diz que os profetas e a lei encerrou em João. Chegou a hora de Deus dar o galardão aos servos e os profetas e julgar os mortos desde Abel e os vivos, destruir se tiver alguém que não ficar do lado da verdade, estão destruindo a terra. João viu o santuário aberto, a arca da aliança, vozes, relâmpagos, trovões e terremotos. Deus julgando e sinais também da segunda vinda de Cristo, que agora ontem já teve outro, esqueci o nome do país aí, mas foi 6,5, é de 7 para frente, que é grave. Isso aí pode preparar, porque você pode estar numa hora dessa aí, num lugar e ser fundeado. Muito bem. A norma do juízo, a lei. Romanos 2,12. Muitos sem lei pecaram, sem lei pereceram. Nós que com a lei pecamos, pela lei somos julgados. Mateus 5,17. Jesus diz que aquele que cumprir a lei e ensinar será considerado, se a sua justiça não for superior a dos escribas e fariseus, que é a justiça de Cristo, o seu sacrifício. E deixa eu ver aqui, já disse. Agora, a palavra remanescente significa e aceitou o Messias, confessou os seus pecados e foi batizados. Jesus falou para os discípulos, Marcos e para os que vão batizar, 10:38. Vocês beberão cálice que eu vou beber e ser batizado com o batismo que eu fui batizado, por imersão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não pessoas que não podem nem batizar, que elas afogam, e também que é inconsciente, como crianças, ou tirando um desses três aqui, e João 1:1. No princípio, o verbo estava com a palavra. Nada do que foi feito se fez sem ele. A palavra se tornou verbo. O verbo se tornou carne e habitou entre nós, cheio de graça. Toda a Bíblia, 1 Timóteo 3,16, toda a escritura é inspirada por Deus, é para nos ensinar, instruir, redarguir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda e boa obra. 1 Timóteo 3, é isso mesmo. E Apocalipse 22:19, eu já falei. E Isaías 8:20 confirma o que Jesus falou em Mateus 5:17. A lei e o testemunho.
Se eles não falarem dessa maneira, jamais verá a alva. Muito bem. Agora vamos para mais. Messias, Salvador. Apocalipse 12, 17. Característica do remanescente. Guarda os mandamentos de Deus. Tem um testemunho de Cristo e a ira do lugar. Apocalipse 14, João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e guarda, esse é o que me ama, Jesus falou. E 1 Tiago 2,4, aquele que diz que conhece, mas não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Jesus pegou sobre os mandamentos e a verdade em Salmo 119, 151, porque todos os seus mandamentos são a verdade. E João 14, 15, Jesus disse, vocês guardarão os meus mandamentos como eu guardo os mandamentos de meu Pai. Eu rogarei a ele enviará outro Consolador, o Espírito Santo da verdade, que estará com vocês para sempre, que o mundo não recebe, porque não pode conhecer, e eu não deixarei vocês órfãos. E toda a palavra de Deus, remanescente. E o sétimo dia, que guarda o sábado, Apocalipse 14, 6, aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas, tirando de Êxodo 20, verso 8, porque em 6 dias fez o seu céu, a terra, o mar e as fontes das águas. É de judeu, é de Moisés? Gênesis 2, 1. Santificou, abençoou e descansou no sétimo dia de toda a tua obra. Isaías 58, 12, que diz que é Apocalipse 1, 10 ou é 3, 10, diz, achei-me espírito no dia do sol, domingo, não. Se desviar o teu pé de profanar o sábado, de cuidar dos seus próprios interesses, chamar o sábado santo dia do Senhor, não seguindo os seus interesses, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, farei-te cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó, céu do Senhor, porque a boca do Senhor diz. Dia de sábado, nós estamos em concentração com Deus e com os anjos, acima de tudo, não exaltando o próximo, e quanto que esse mandamento está sendo pisado. Muito bem. Isaías 58, 12. Isaías 56, 12. Deus deu sábado para os eunucos, para Israel e para todos os estrangeiros. E Atos 16, 13, o apóstolo Paulo, 20, 30 anos depois da ressurreição de Cristo, que Roma pôs, tirou esse mandamento, fez uma bagunça. Roma trabalha desde o século III na contramão da verdade da Bíblia. Se a igreja é superior à Bíblia e Maria é mãe de Deus, você já desconfia. Tem que testemunhar primeiro toda a verdade, inclusive o batismo das águas, que Jesus falou para Nicodemos, certo? Quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. E você já vê, pode vir querer pregar a Bíblia, deixa pregar. Mas você quer ouvir também? Que nem já aconteceu comigo na minha casa. Nós vimos aqui pregar para você. Mas eu também tenho direito de pregar? Tem. Porque um falar e o outro ouvir e depois falar. Certo? Aí eu falei o que estava na Bíblia, falei a verdade aqui, ó. Por onde eu estou, porque é o que eu prego. Entendeu bem? Jesus falou, quem tiver vergonha de mim, da minha verdade, eu também terei vergonha dele quando vir na glória do Pai e do Santo Santo. Se você não falar e viver, as duas, você pode ficar esperando que cedo ou mais tarde a conta chega na sua casa. E aí é juros e correção monetárias. Muito bem. E as 3 mensagens angelicais, né? O segundo anjo, que as pessoas estão as igrejas, caiu Babilônia. Apocalipse 17, a prostituta, que é Roma, respeitando os irmãos católicos. A mãe das meretrizes e abominações da terra são igrejas e lugares que não pregam a mesma mensagem que a adventista prega. Jesus como Salvador, 1 Pedro 1,19, o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Eclesiastes 3,11, a eternidade foi colocada em nós antes de todas as coisas ser criadas. Não é que Deus predestinou, que se Deus predestinou, aí tudo em minha vida que eu faço, tudo que acontece já é predestinado por ele. Aí eu serei como um computador na mão dele ou como um robô. Não é dessa forma o amor, não. E
a maior número de pessoas salvas pode estar saindo de lá. Os que morrem, principalmente, da Igreja Católica, tem 1.400.000. E os evangélicos, 2 bilhões. E essa geração vai ver assim. O fechamento da porta da graça, ela vai estar viva em cima e vai anter na segunda vinda de Cristo. Porque na hora, se tiver se tiver 2, pode acontecer de uns caçar a vida eterna, Amós 8:11, mandará fome sobre a terra, não de pão nem sede de água, mas de ouvir as minhas palavras, que diz que é fome de comida e calor irá sangue e que escurecer global, é o sol. Joel 2:28, Atos 2:14 e Mateus 2:29. E Lucas 21:25. O sol escurecerá, a luz tornará em sangue, a estrela cairá no firmamento. Então aparecerá o sinal do Filho do Homem nas nuvens do céu. 1.500 vezes no Velho Testamento a segunda vinda de Cristo e 300 no Novo. A terceira coisa mais falada na Bíblia. A segunda é sobre o reino de Deus, que Jesus falou. A primeira é sobre o reino de Deus. E a segunda é sobre o dinheiro, né? O Deus Mamon. Não pode servir Deus e o dinheiro. As 4 terrenos, que somos nós, cada terreno de uma maneira, a semente é a palavra, o joio o diabo e Jesus Samir. A primeira semente foi jogada em quê? Nos espinhos, são aquelas pessoas que ouvem. Mas as riquezas, os negócios, os prazeres, as coisas desse mundo aumentam e sufocam. Seus frutos nunca amadurecem, não adianta nada. A segunda foi em pedra, ouve de bom coração, mas logo vem a primeira tentação, abandona tudo, porque não tem profundidade. A terceira foi jogada na beira do caminho, são aquelas pessoas que ouvem, não dá ligança, não importa. Os passarinhos vêm, carregos, pisa, come, de nada adiantou. E a quarta foi jogada no terreno, são aquelas pessoas que ouvem e guardam no coração bom e obediente, e produz 30, 70 e 100. Estes são os filhos do reino. Primeiro, o batista, que se batiza nas águas, e Jesus batizou com 30 anos, para dar um exemplo. 70, não perdoa, não só uma vez, ou 2, ou 3, ou 7, mas 70 vezes 7. E 100, uma coisa que eu deixar nessa vida por Cristo, eu ganhará 100 vezes mais. Então, o título da mensagem é o juízo e o calvário. Enquanto o evangelho do reino não acaba de ser pregado e a última pessoa não seja julgada. Certo que ninguém sabe a hora. Então, até logo para vocês e até já. Estou fazendo minha parte, pelo tanto tá